Então agora, com muita alegria, eu convido o senhor Olavo Ninov, que é um sociólogo gaúcho, que veio viver em Rondônia em 1979. Sua vida toda foi e é ligada à igreja. Foi atuante na juventude evangélica no final da década de 60 e atualmente preside a comunidade de Porto Velho, Rondônia. Foi coordenador da Comissão Pastoral da Terra e superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Atualmente é aposentado e desenvolve trabalho com os catadores e catadoras. Então, pessoal, uma salva de palmas para o senhor Olavo, que vai nos trazer um pouquinho sobre a realidade social aqui de Rondônia. Aqui, né? Foi mais para trás para não atrapalhar. Aqui. Então é daqui que eu vou falar. Espero... Bom, eu fui convidado então para apresentar um pouco para vocês que estão realizando o Congresso da Juventude na Amazônia, mais especificamente aqui em Espigão do Oeste, em Rondônia. E então é importante para quem vem de fora, eu acho, sempre se conhecer um pouco melhor o ambiente, o lugar, a história desse lugar. Evidentemente que para a gente falar nos mínimos detalhes dessa história, nós levaríamos bastante tempo. Então a gente vai procurar resumir e ver como é que a história aqui de Espigão do Oeste, ela se insere no contexto, na verdade, do desenvolvimento de toda a Amazônia, pelo menos nos últimos 40, 50 anos. Então, para fazer essa apresentação também, para preparar o material, eu queria fazer um agradecimento especial a dois pastores, pastor Arteno Spellmeier, que foi coordenador das novas áreas de colonização, que andou muito nessa região, e o pastor Walter Sass, que forneceram fotografias para ilustrar um pouco melhor, algumas poucas fotografias eu tinha, outras eles mandaram bastante, eu aproveitei evidentemente algumas que espero ser bem significativas para essa apresentação. Então esse agradecimento. E o Walter Sass, pastor Walter Sass, gostaria que ficasse em pé, não sei onde é que ele se encontra. Está lá, Walter Sass se encontra aqui pessoalmente. Nós somos contemporâneos de Rondônia. Ele veio da Alemanha, né, para o Brasil, fez um ano não sei aonde, em Porto Alegre, mas eu também saí do Rio Grande do Sul, fui para o Mato Grosso, onde conheci minha companheira, Elza, em Diamantino. E juntos, então, migramos para Rondônia a convite do pastor Otto e Edna, na época em Colorado do Oeste. Então, vamos então ao que mais interessa aqui. Até 77, para a gente se situar, Rondônia, até 1977, havia em Rondônia somente dois municípios, município de Porto Velho e município de
Guajará-Mirim. Porto Velho foi criado pelo estado de Manaus e Guajará-Mirim pelo estado do Mato Grosso. Porque Rondônia, o território federal de Rondônia foi criado desmembrando parte do Mato Grosso e parte do Amazonas, que formou o território federal de Guaporé, no início chamado Guaporé, depois Rondônia, em homenagem ao Marechal Rondon. 63 anos depois, no período de 77 a 95, em apenas 18 anos, foram criados mais 50 novos municípios. Quer dizer, 63 anos ficaram em 2 municípios. Depois, em 18 anos, foram criados mais 50. Portanto, e é esses os municípios que nós temos hoje em Rondônia, são 52 municípios. Também a evolução da população. Rondônia foi o estado que teve o maior índice de crescimento populacional, principalmente nas décadas de 70, 80 e 90. Para vocês terem uma ideia, né, em 1960 havia 70 mil habitantes em todo o estado de Rondônia. Já em 70, esse número saltou para 111. E depois, veja bem, ele cresceu 4 vezes em 10 anos, pulou para 490 mil. E mais 10 anos, novamente triplicou para 1.130.000, depois continuou crescendo, mas em menos acelerado do que foi nessas 3 décadas, que foi uma explosão nesse estado. E o que vocês têm que assim se colocar, essa explosão foi no meio onde não tinha. Hoje vocês estão vindo para Espigão do Oeste, sair lá de Porto Alegre, não sei de onde, né? Alguns vieram de ônibus de lá, né? E andaram tudo no asfalto. Pois bem, em 1980, não tinha nenhum palmo de asfalto aqui ainda. Então, isso faz muita diferença. Próximo. O desenvolvimento político populacional de Rondônia. Os 50 novos municípios que foram criados foi resultado direto da colonização agrícola. Quer dizer, foram os agricultores que se predispuseram para sair dos seus estados, né? Muitos do Nordeste, do Leste e do Sul, né? Para vir e desenvolver a agricultura aqui na Amazônia. Espigão do Oeste, dentro dessa explosão que aconteceu no estado, Espigão do Oeste foi o berço desse processo que se iniciou na segunda metade da década de 1960. Então nós estamos no lugar onde praticamente começou esse novo processo a partir dos anos 60. Vários fatores contribuíram para, digamos, isso acontecer. Até 1966, não havia comunicação por estrada com o restante do país. Todo o deslocamento para Rondônia até 1966 era feito pelos rios. Por isso que Guajará-Mirim foi criado por Cuiabá. Por quê? Porque o deslocamento de quem vinha para cá era pelo rio Guaporé, tá? Que nasce lá em Cáceres, né? Na região de Cáceres. Então, Porto Velho era quem usava o rio Madeira, porque Porto Velho, quem navega pelo rio Madeira, agora quando foi construída a usina de Santo Antônio, agora que não passa mesmo, mas antes os navegadores podiam vir até Porto Velho, porque de Porto Velho para cima, a montante do rio era encachoeirado, começava uma série de cachoeiras e então o transporte ficava difícil. Então, era por isso que até 66, vocês têm que se colocar nessa situação, que não havia estrada. Então, em 66, foi
concluído, digamos, o traçado da BR-364, e que foi feito no traçado no início do século, no 1910, por aí, foi que o Marechal Rondon, Rondônia, eu acho que vocês estudaram na história também, Marechal Rondon foi um militar que coordenou a instalação de uma rede telegráfica para até Porto Velho e Guajará-Mirim. Então, quer dizer, antes disso, sequer havia qualquer outra comunicação a não ser a navegação pelos rios. E não sei, eu não incluí nenhuma foto. Os rios aqui no norte são muito mais sinuosos do que no sul, porque aqui é muito mais plano, então os rios fazem muita volta. Então a navegação aqui é muito mais demorada do que em outras regiões onde se usa os rios. Bom, nessa mesma época, o Brasil estava sendo também governado por militares. Em 1964, o governo civil, né, João Goulart, foi deposto e uma junta militar se instalou no governo e começou a governar o país. E eles, então, também passaram a incentivar muito mais a ocupação da Amazônia para atividades agropecuárias. Eles tinham um lema que dizia ocupar para não entregar, e terra sem homens para homens sem terra. Então convidavam pessoas, em vez de fazer a reforma agrária lá no Espírito Santo ou lá no Paraná, né, melhorar a distribuição de terras, não, eles preferiram deslocar as pessoas que tinham pouca ou nenhuma terra para vir e se instalarem aqui na região amazônica. E Espigão do Oeste é um desses exemplos. Até então, as principais atividades econômicas eram baseadas no extrativismo, que era extrativismo de minerais e de vegetais, principalmente de seringa. Outra. Então, como já falei, a partir de 1966, com a conclusão da estrada, então também Rondônia, Espigão do Oeste, torna-se o berço dessa colonização aqui em Rondônia. E junto com essa migração vem, evidentemente, também a migração de luteranos. Então, isso acontece mais ou menos simultaneamente. Começou de forma muito mal planejada e desastrosa. Nós vamos ver um pouco esse cenário. Conflitos pela posse da terra marcaram o processo, houve muita violência, morte e morte de inocentes. Próxima. Em 66, se vocês tivessem vindo aqui em 1966, aonde nós estamos aqui, o cenário que vocês iam encontrar era esse. Tá? Próxima. Porém, 3 irmãos, havia aqui, Espigão do Oeste, a vila, não existia nada, existia aquela mata. Havia, na beira do rio Barão do Melgaço, onde hoje é Pimenta Bueno, havia uma pequena vila, porque como os seringueiros, como não tinha estrada, eles usavam os rios, e os rios eram os meios de escoamento da produção, de comunicação, de transporte, né? Então, em diversos lugares aqui nas beiras de rio, se formavam vilas basicamente de seringueiros, e às vezes mistura seringueiros com garimpeiros, ou às vezes vilas de garimpeiros e assim por diante. E no caso aqui, a vila mais próxima era ali onde é Pimenta Bueno. E 3 irmãos de sobrenome Melhorança, cuja família morava em São Paulo, dizem eles que escutaram pelo rádio, pode ser porque os militares começaram a fazer propaganda no rádio, na época já tinha até a televisão, né, chamando e convidando as pessoas para vir para a Amazônia. E eles, curioso, aceitaram esse desafio, saíram de São Paulo para ver como é que poderiam
colonizar, né, ou implantar fazendas aqui na Amazônia. A intenção deles, na verdade, era ir para o Acre, mas chegaram em Pimenta Bueno, foram convencidos de fazer uma parada, dar uma estudada aqui, e eles se encantaram, acharam fácil a brincadeira e criaram, então, voltaram correndo para São Paulo, criaram uma empresa colonizadora chamada Itaporanga. Vocês vão ver alguns nomes por aqui ainda, Poço e tal, lembrando esse nome Itaporanga, que era uma colonizadora, então, que se instalou aqui e começou a demarcar terras, né? Demarcar é medir as terras para entregar para fazendeiros e agricultores. E com o objetivo de desenvolver a agropecuária. O tamanho dessas parcelas que eles iam demarcando era aproximadamente de 2.000 hectares. Então, isso é um tamanho considerável, principalmente para quem tinha muita dificuldade. 2.000 hectares no estado de São Paulo era uma fortuna. Era uma fortuna, já na época. Hoje, muito mais. Pois bem, na época aqui, era quase de graça. Tá? Então, e optaram de fazer lotes de 2.000 hectares, porque eles queriam justamente atrair os fazendeiros de São Paulo que tinham dificuldade de expandir os seus negócios lá em São Paulo por causa do valor da terra ou porque as fazendas já estavam muito pequenas. Porém, essa notícia se espalhou, não ficou só na região de São Paulo, ela se espalhou para o país todo. E o que aconteceu? A próxima. Caminhões de pau de arara começaram a chegar em Rondônia, um atrás do outro. Famílias e mais famílias que deixavam, né, os seus familiares, a sua tradição, né, quer dizer, parte da sua tradição em cada estado. Então, isso era uma cena muito comum que a gente via aqui nos anos 70, ainda que eu comecei aqui, no comecinho de 80, né? E ainda tinha muito. A empresa União Cascavel, que é a empresa mais expressiva, mais tarde, alguns não vinham de pau. Geralmente, todo o pessoal do Nordeste, ou lá de Espírito Santo, vinham de pau de arara em cima de caminhão. Muitos migrantes que vieram da região do Paraná, vieram de ônibus. A empresa União Cascavel começou a abrir linha para Rondônia nessa época. Ela não tinha permissão de uma linha regular, mas ela dizia que fazia excursão. De fato, primeiramente veio com uma excursão. Só que essas excursões se tornaram regulares. Então, cada dia saía uma nova excursão lá da região de Paraná, de Cascavel e assim por diante, tudo em direção a Rondônia e Acre. Próxima. E o que faziam aqui? Então, em 67, os colonos começaram a se instalar para derrubar a floresta e implantar roças agrícolas aqui, nessas imediações onde nós estamos. Que foi que os irmãos melhoranças escolheram justamente, aqui nós estamos num espigão, num alto aqui, tá? E eles escolheram essa região para iniciar essa colonização. Então, vocês viram aquela outra foto daquela mata, olha o que a mata vai se transformando. Próxima. Aí vocês vê um colono, muitos agricultores, os pequenos, os fazendeiros que vieram, evidentemente que eles já tinham na época, já conseguiam comprar uma motosserra. Mas os pequenos agricultores, boa parte, eles nem motosserra tinham, era no machado. Então imagine enfrentar uma árvore dessas, olha o tronco dessa árvore, olha o homem e a motosserra. E imagina derrubar isso no machado, pois derrubavam. Moradias eram improvisadas no meio da mata.
Quer dizer, se abria uma clareirazinha na mata e aí se improvisava ali uma casa para ter um mínimo de aconchego, né, e de segurança. Próxima. Havia, portanto, assim muita esperança e expectativa de uma vida melhor. Era o recomeço de uma nova vida aqui. Próxima. Claro, e aquelas derrubando as árvores, se transformava primeiramente em o quê? Em queimadas. Então, derrubadas e queimadas, e eu lembro aquela foto inicial que eu mostrei, com aquela mata bonita, com os ipê florindo, a castanheira se despontando. Então, possivelmente isso aqui era até, pelo jeito, era uma castanheira, né? Aquele tronco ali atrás em pé tem sinais. A nossa castanheira aqui, não sei se já tiveram oportunidade de ver, é muito semelhante ao pinheiro araucária no sul. Aliás, as duas produzem espécie de castanhas. Então, que também tem o tronco muito reto, muito alto e uma copa que se abre lá em cima. Tá? Então, tem essas características comuns. E tanto o pinheiro lá no sul, boa para madeira. Aqui, a mesma coisa, a castanheira era muito perseguida, muito extraída para transformar ela em madeira para a construção. Depois da queimada, era hora de descoivarar, como eles falavam aqui, para semear e plantar. Descoivarar é o seguinte, faz a queimada, mas aí o fogo não dá conta, e às vezes eles faziam questão de queimar, porque como aqui, assim, o tempo de seca é muito curto, vamos dizer assim, que aqui chove muito, nós estamos agora no período da seca, tá? Mas daqui um mês, né, um pouco mais, vai começar a chover, e começa a chover muito mais seguido, então o tempo de derrubar, deixar secar um pouquinho, queimar, era curto, e também eles tinham que fazer isso para poder já começar a plantar na hora do início da chuva, para poder então fazer as colheitas. Então, sobravam muitos galhos. Esses galhos, então, eles iam amontoando na medida do possível para poder, no meio, limpar um pouco a área para poder plantar. Olha o tamanho do rato aí, ó. Então, muitas capivaras, muitas antas, né? Muitas cutias, né? Enfim, uma mata daquela, então estava cheio de bichos. Esses bichos, com o desmatamento, né? A própria caça, eles, começavam a correr. Aliás, quando dava as queimadas, muitos desses bichos acabavam sapecados lá no meio do fogo. Por quê? Porque ficavam lá e quando viam o fogo, tinha cercado eles e aí sapecavam junto. Cabeça de onça era comum exibir como troféu. Né? A onça era vista como inimigo, né? E que tinha que eliminar. E a floresta, toda aquela derrubada, então ia sendo substituída pela pastagem e o gado. E pela lavoura de café. Quando não, as duas coisas, né? Tanto o gado como a lavoura de café. O que não foi dito para os colonos é que ali, ou aqui, né? Ali para onde eles iam, era território indígena. Isso não foi dito. A maioria dos agricultores que saíam, Adelina, você é também uma figura dessa história. Foi dito à sua família que aqui vocês iam encontrar os índios? Mas lá no Espírito Santo, aí vocês sabiam disso? Ficaram sabendo?
Quando o pai dela chegou aqui, que ele ficou sabendo. Tá? Vocês vieram que ano? 1973. Tá? De Pimenta Bueno até aqui, um dia de viagem. Tá bom. Próximo. Colonos e fazendeiros começaram a entrar em conflito com interesse, evidentemente, com os índios. E numa disputa desigual, evidentemente. Né? O tradicional território dos índios Suruí, Paiter, Suruí é o nome de que eles se dão. Né? Suruí, na verdade, é nós que apelidamos eles. Né? Então, os índios, quer dizer, esse território que era deles, isso aqui era um território deles, era a terra deles. Então o território deles estava sendo invadido e cada dia mais invadido. Os índios eram evidentemente os legítimos habitantes do lugar, ou seja, eles tinham a posse dessa terra. Era daqui que eles extraíam o seu sustento, a sua forma de vida, né? E viviam certamente relativamente tranquilos até a chegada dos colonizadores. A colonizadora ignorou a população indígena e continuou vendendo as terras. Se vocês cuidarem amanhã, saindo para Pimenta Bueno, o primeiro posto de gasolina, posto Shell, logo aqui adiante, a menos de 1 quilômetro, ali onde está aquele posto de gasolina, era uma maloca dos índios, construído pela FUNAI para tentar atraí-los e evitar maiores confrontos. Próximo. A cultura do homem branco, evidentemente, conflitava versus, né, a cultura do povo indígena. A disputa torna-se cada vez mais evidente e acirrada. Cada dia mais vestígios de branco atacando índio e índio atacando branco. Branco é uma forma, vocês sabem que na linguagem do índio, quem não é índio é branco. Tá? Então é nesse sentido, né, população não índio, vamos dizer. O branco é população não índio. Então, cada dia mais gente chegando. Cada dia mais mato sendo derrubado. Cada dia mais difícil caçar e pescar. Vamos, próxima. Bom, o que é esperança de vida nova? Para uns é tragédia e desespero para outros. Está aqui os colonos contentes com a primeira... vocês dá para ver que essa é uma roça nova. Ela foi recentemente queimada, deu as primeiras chuvas, plantou o milho e o milho está nascendo bonito aí. Então, para os agricultores, isso é alegria. Para os índios, esse é mais um momento de tragédia. Na década de 70, o caos foi geral, total. Fugiu do controle. Os conflitos pela posse da terra se generalizaram e se multiplicaram. Era fazendeiro contra colono, colono contra índio, índio contra colono, contra fazendeiro, enfim, se instalou praticamente um campo de guerra aqui, cada um disputando a posse da terra. No fundo, a disputa era a posse da terra e a forma de sobreviver. A colonizadora já havia demarcado um imenso latifúndio de 2 milhões de hectares de terras que não eram dela. A colonizadora Itaporanga estava vendendo uma terra que nunca foi dela. Nunca foi dela. O taxista que nos trouxe hoje de Pimenta Bueno para cá, nos contou na viagem essa história. O pai dele, quer dizer, eles eram 9 irmãos. Vieram para cá e o pai dele ficou muito brabo quando chegou aqui, porque ele comprou a terra lá em Minas e quando chegou aqui, ele descobriu que não tinha terra nenhuma.
e foi trabalhar, teve que se sujeitar a trabalhar de empregado para essa colonizadora. Muitos migrantes foram adentrando na floresta e demarcando lotes por conta própria e iniciando derrubadas para disputar posse. Os pequenos agricultores que vieram, como eles não tinham dinheiro e também perceberam que a colonizadora também não dava o título de propriedade da terra, o que os colonos fizeram? Ignoraram a colonizadora e começaram a fazer a sua colonização. Os próprios agricultores foram tomando posse e demarcando os seus lotes, né, se juntando, demarcando seus posses, e isso, claro, e os índios sendo cada vez mais encurralados nessa história. Os conflitos se multiplicaram envolvendo índios, seringalistas, fazendeiros, de colonizadora e pequenos colonos. Os índios pressionaram, organizaram reações em defesa do território, que sempre eles procuraram se defender, fazer um ataquezinho aqui e ali, mas os ataques sistemáticos, começaram os ataques sistemáticos contra os colonos. Somente em 69, em meio ao conflito instalado, o povo Suruí-Paiter foi oficialmente contactado pela FUNAI, no dia 7 de setembro. Por isso, vocês vão ver, essa avenida aqui, chama 7 de setembro, não é isso? É essa aqui, desculpe. Certo? Não é por causa da independência do Brasil. 7 de setembro foi o dia que a FUNAI, que os indigenistas, na época nem era FUNAI, era SPI, que os indigenistas conseguiram fazer o primeiro contato com os índios para tentar estabelecer uma relação. O que significa essa mão levantada? É para a gente? Ah. Eu estou atrapalhando o pessoal aí? Não? Então, 7 de setembro é isso aqui. Tem muita coisa chamada 7 de setembro. Porque 7 de setembro foi o dia, e 7 de setembro passou a ser chamado o posto da FUNAI que foi instalado aqui. Então ficou sendo esse o nome aqui. A difícil experiência dos índios de tentar confiar no homem branco. Acontece o seguinte, foi feito contato. E os indigenistas tentando mostrar e conversar com eles, né, que queriam estabelecer uma relação onde pudesse haver uma convivência pacífica, vamos dizer, se é que dá para chamar de convivência pacífica nessas alturas do campeonato. Mas, enfim, da forma como estava, todos, quer dizer, os índios, evidentemente, seriam completamente eliminados, porque cada dia mais agricultores chegando. A fazenda armando, quer dizer, o pessoal se armando com espingarda, eles com arco e flecha, era uma guerra desigual e eles seriam eliminados. Então, havia um esforço, no caso na FUNAI, da SPI, no sentido de estabelecer um contato e ver como é que se poderia estabelecer essa relação de convivência. E em 76, então, teve... Sim, primeiro, os índios só vieram morar nessa maloca que a FUNAI construiu para tentar atrair eles, porque eles fugiam, eles iam para as ocas, para as malocas deles nas matas. Então, para tentar construir essa maloca e tentar concentrar eles e a partir daí, digamos, iniciar esse processo de diálogo com os índios, que era chamado de pacificação, né? Acontece que eles não aceitaram essa proposta. Eles continuavam, faziam os contatos, vinham pegar os objetos, facão, panela e essas coisas que os indigenistas usam para fazer os contatos, quer dizer, objetos de desejo, quer dizer, nem era desejo, passa a ser desejo depois que eles começam a conhecer. Mas o terçado, o facão, né, que era
um objeto muito importante e valioso para eles e que eles não conheciam. Então, quando eles podiam adquirir, então era importante. Acontece que uma epidemia de sarampo atacou eles e só nessa epidemia foram mais de 300 índios que morreram. E nesse caso, quando eles viram que eles estavam morrendo na guerra e agora ainda na doença que o branco trouxe, além da gripe que também matava, o sarampo então veio para aí que os índios começaram então se aproximar mais dos brancos para buscar assistência médica, assistência de saúde e levar isso. A empresa contratada para fazer a demarcação da terra indígena, então uma forma de pacificar era isso. Bom, isso aqui era um território indígena, mas como agora estão também os colonos aqui, então vão pelo menos garantir o território da população indígena. Agora, para isso, tinha que demarcar. Então, foi contratada uma empresa para demarcar, mas essa empresa tinha dificuldade de executar o serviço. Por quê? Porque os funcionários, para os índios tudo era inimigo. Tudo era inimigo. Então, os funcionários, quando entravam na mata para demarcar o que seria o território indígena, eles eram atacados também pelos índios. Tá? Então, teve essa dificuldade toda. Resultado, só em 83 é que foi homologado essa terra indígena. Para os índios, bom, já falei, né, que todos eram vistos como inimigos. Eles não sabiam distinguir quem digamos, estava ali para trabalhar para o bem deles, que era o caso dos funcionários da empresa, ou quem estava lá para tomar a terra deles. Né? E a reação começa uma reação mais planejada e organizada por parte dos índios. Eles também já tinham, nessas alturas do campeonato, com os primeiros contatos, ganharam, né, pela FUNAI, também algumas espingardas, que era para caça, evidentemente, assim como os colonos também tinham as suas espingardas. Mas eles também fizeram uso para outra finalidade. Nas linhas 7, 13 e 14, não sei se já passaram por ela, né, aconteceu o confronto. Armados com arcos, flechas e também com algumas espingardas, os índios iniciaram a resistência da ocupação da reserva deles. E, evidentemente, que morreu gente de todos os lados. Né? Morreu gente do lado dos colonos e também dos indígenas. A demarcação do território indígena, então, iniciou em 76, mas só foi concluído em 83. 83 é que foi homologado e dito, bom, esse é o território indígena que é até hoje. Confronto de colonos com colonos e também colonos com forças policiais. Aqueles que tinham sido assentados pela colonizadora e tantos outros colonos chegando, quer dizer, ninguém sabia direito aonde começar a demarcar as terras. E aí começava invadir, digamos, o que era a terra do outro, ou a pretensão de um e de outro. Então começou essa guerra meio generalizada. A colonizadora Itaporanga requisitou autoridades policiais para vir e expulsar os agricultores que não eram assentados por eles. Então se instalou aqui um campo de guerra